Inscreva-se no canal Histórias e Casos para não perder os relatos mais intrigantes, misteriosos e inacreditáveis que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Toda semana, uma nova história que vai mexer com a sua mente e te fazer questionar tudo o que você acredita. Ative o sininho e prepare-se para mais um caso que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Em um vilarejo isolado da antiga Baviera, envolto por densas florestas e cercado por lendas tão antigas quanto o próprio tempo, algo inexplicável aconteceu em uma manhã comum de outono. Os moradores se preparavam para mais um dia de colheita, quando foram surpreendidos por uma visão incomum. Um menino desconhecido, de aparência frágil e roupas que não condiziam com o estilo local, caminhava lentamente pela trilha de terra, vindo do interior da floresta. Ele parecia perdido, mas não assustado. Seus olhos carregavam um brilho intenso, quase hipnótico, e sua pele tinha um tom levemente esverdeado, que ninguém soube explicar. Quando os moradores se aproximaram, ele apenas disse calmamente que vinha do reino de Agartha. Ninguém ali jamais ouvira esse nome. Levaram o menino até o líder do vilarejo, um senhor chamado Ernst, que o acolheu com gentileza. Tentaram descobrir de onde ele viera, mas tudo o que ele dizia era que vivia no reino de Agartha, um lugar abaixo da terra, onde tudo era diferente. A língua que ele falava era estranha, mas curiosamente fácil de entender. Não era alemão, nem latim, nem qualquer dialeto conhecido. O menino chamava-se Arin, disse que havia sido enviado à superfície por seus anciãos, como parte de um antigo ritual de conhecimento. Ele falava com uma sabedoria que não condizia com sua idade aparente. Tinha talvez 7 ou 8 anos, mas sua forma de se expressar era mais próxima de um adulto instruído. As histórias contadas por Arien deixavam os habitantes do vilarejo desconcertados. Ele falava de cidades subterrâneas iluminadas por cristais, de plantas que curavam qualquer doença, de seres que flutuavam e se comunicavam sem palavras. Descreveu animais com múltiplos olhos, florestas que cantavam, e torres feitas de um metal vivo que pulsava como se respirasse. Ernst, que era um homem cético, começou a duvidar de sua própria descrença. Mandou buscar o sacerdote e o escriba da região para tentar interpretar as palavras do menino. Quando o sacerdote perguntou se Arie acreditava em Deus, o menino respondeu que onde ele vivia não havia necessidade de deuses, pois todos já compreendiam o que era eterno. A resposta provocou desconforto. Alguns moradores começaram a acusá-lo de herege. Outros acreditavam que era um anjo ou um demônio em forma de criança, mas Arien não se preocupava com julgamentos. Ele andava pelo vilarejo como se já o conhecesse. Tocava nas paredes das casas e dizia que tudo ali era feito de pedra morta, diferente das construções de Agartha, que eram feitas de pedra viva. As crianças se aproximavam dele com curiosidade. Arien brincava com elas, mas sem entender os jogos humanos. Ele ensinava canções diferentes, cujas melodias pareciam ativar emoções que os moradores não conseguiam explicar. Um dos anciãos disse ter chorado ao ouvir Arien cantar, sem saber por quê. Durante os dias seguintes, o comportamento dos animais começou a mudar. Os cães do vilarejo passaram a uivar à noite, como se respondessem a um chamado distante. Os cavalos se recusavam a passar por certos caminhos próximos à floresta, como se algo invisível os impedisse. Até os pássaros que costumavam cantar ao amanhecer ficaram em silêncio. O padre da aldeia, assustado, ordenou que Arien fosse levado à igreja para ser abençoado, mas ao entrar no templo, todas as velas se apagaram sozinhas. Arien apenas sorriu e disse que aquelas chamas estavam tristes. Ninguém entendeu o que aquilo significava. Ernst, então, decidiu escrever uma carta ao bispo da região, pedindo ajuda. No entanto, antes que a resposta chegasse, o escriba que havia copiado o relato teve um colapso. Começou a dizer que ouvia vozes durante a noite, sussurros vindo do chão, e que sonhava com cidades feitas de luz líquida. Morreu poucos dias depois, sem causa aparente. A tensão aumentou. Alguns moradores queriam expulsar Arien, outros queriam mantê-lo sob vigilância. Mas o menino continuava sereno, como se nada ao redor pudesse perturbá-lo. Certo dia, disse a Ernst que já era hora de voltar, que sua missão havia terminado. Ernst tentou impedi-lo, mas,
Naquela madrugada, Aryan simplesmente desapareceu. Não havia marcas, pegadas, nem qualquer sinal de fuga. Apenas uma pedra em formato de espiral foi deixada onde ele costumava dormir. Depois do desaparecimento, acontecimentos estranhos continuaram. A plantação que havia secado voltou a florescer em apenas 3 dias. Uma mulher que estava doente há anos se curou sem explicação. Mas, em contrapartida, 3 moradores enlouqueceram, alegando ter visto olhos brilhantes observando o subsolo. Anos se passaram e a história do menino de Agartha virou lenda. Os mais velhos a contavam como advertência ou consolo, dependendo da ocasião. Alguns diziam que Arien era um emissário de uma civilização avançada. Outros acreditavam que era um aviso de que a Terra não era tão sólida quanto pensavam. No século XIX, um arqueólogo encontrou registros antigos no mosteiro da Baviera contando essa história, mas os manuscritos estavam incompletos. O nome Agartha, porém, passou a intrigar exploradores, místicos e ocultistas. Muitos passaram a procurar esse reino subterrâneo. A ciência moderna nunca reconheceu a existência de Agartha, mas há registros de culturas antigas, como os tibetanos e os hindus, que falam de um mundo interno. E estranhamente, o nome Arien aparece em textos sânscritos com o significado de o que veio de dentro. Hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele vilarejo, mas a história do menino que surgiu do nada, com conhecimento inexplicável e um olhar que parecia atravessar a alma das pessoas, ainda ecoa nas florestas da antiga Baviera. Alguns afirmam que ele ainda vive em Agartha, aguardando o momento certo para retornar. Outros acreditam que tudo foi um delírio coletivo, mas aqueles que realmente ouviram Arien cantar, dizem que jamais esquecerão a sensação de estar diante de algo que não pertencia a este mundo. E se de fato existe um mundo abaixo dos nossos pés, repleto de sabedoria e mistérios, talvez o menino Arien tenha sido apenas a primeira pista. Talvez a Terra esconda mais do que estamos prontos para descobrir.